Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Universidade não responde por furto de veículo em estacionamento público e gratuito. Detalhes com o repórter Gustavo Falu. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou indenização para o filho de proprietária de veículo furtado em estacionamento da Universidade Regional de Blumenau. A irmã do autor da ação utilizava o carro, que não possuía seguro, e cursava farmácia em 2008. A família defende que a faculdade deve responder pelos furtos que acontecem em suas dependências. Mas o desembargador Jorge Luiz de Borba, o relator da matéria, explicou que a responsabilidade civil dos estabelecimentos educacionais é afastada quando o acesso ao estacionamento é gratuito e não possui serviço de controle e guarda, como na FURB. TJ confirma condenação a fabricante de cosmético que queimou o rosto de mãe de noiva. Mais informações com a repórter Heloísa Medeiros. Uma empresa de cosméticos terá que indenizar consumidora que adquiriu creme para aplicar no rosto e sofreu feridas e queimaduras. A decisão foi da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$25 mil. A autora alega que o sinistro aconteceu justamente na semana do noivado de sua filha e teve que comparecer na celebração familiar com a estética e autoestima abaladas. Em apelação, a empresa argumentou que não existe comprovação de que foi o cosmético que causou a lesão. Contudo, o desembargador substituto Gerson Xeren II explica que o laudo pericial emitido por um dermatologista comprova que as reações irritativas foram causadas pelo cosmético da empresa Ré. A decisão foi unânime. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina comemorou 125 anos em um seminário com o tema Do Antigo Regime ao Século XX, Novas Perspectivas da História do Direito no Brasil. O evento foi realizado nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, na capital, e reuniu cerca de 300 convidados, entre palestrantes, autoridades, juristas, historiadores e jornalistas. A repórter Gabriela Halpe acompanhou o seminário. A programação especial que marcou o aniversário dos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina iniciou com a saudação do presidente da instituição, desembargador Torres Marques. Que é um evento sociocultural que, ao mesmo tempo, faz essa aproximação entre o passado, o presente e o futuro. Autoridades municipais e estaduais, além de integrantes do Poder Judiciário, prestigiaram o evento, que abordou o tema do antigo regime ao século XX, novas perspectivas da história do direito no Brasil. A conferência de abertura foi ministrada por Antônio Manuel Espanha, considerado pelos estudiosos um dos mais destacados historiadores do direito no mundo. Autor de dezenas de obras sobre o assunto, o historiador português falou sobre o direito penal no antigo regime. E o que eu quis aqui fazer foi trazer uma imagem um pouco contrastante daquilo que normalmente é dito acerca do direito penal mais antigo, que é apresentado como um direito muito violento, como cruel, e realmente, pontualmente era, só que como era muito pouco aplicado, na generalidade dos casos o que se aplicava eram meios não violentos de controle da sociedade, através da igreja, da religião, dos bons costumes, da vizinhança, e não aquelas penas aparatosas do direito oficial. Na sequência, a programação seguiu com palestras e painéis de conferencistas renomados, que abordaram temas como o constitucionalismo no país, a posse até o advento do Código Civil de 1916 e as instituições jurídicas catarinenses no contexto histórico nacional. Os debates do seminário encerraram com uma mesa redonda sobre os processos jurídicos na vida de Getúlio Vargas, um importante personagem da história política brasileira. Cara, a história é um processo, né? A história não é uma matéria aprisionada dentro da sala de aula. A história é um processo orgânico que explica de onde a gente veio e aponta para onde a gente vai, né? Então, um povo que não é realmente vinculado diretamente à sua história acaba ficando meio à deriva.
No quadro Entrevista, a jornalista Tata Fronhouse conversou com a assistente social da comarca de Joinville, Olindina Maria da Silva Krieger, que falou sobre o apadrinhamento afetivo. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Olindina, o que é o apadrinhamento afetivo? O apadrinhamento afetivo ele é um projeto, uma iniciativa, né, que vai fazer a aproximação entre a criança ou adolescente que está na instituição de acolhimento, né, numa medida de proteção, que tem pouca possibilidade de retorno para sua família ou de ser adotado, né, por uma família, uma colocação em família substituta, e que precisa, né, ter esse vínculo com alguma pessoa. E esta pessoa que tem essa disponibilidade, esse desejo de ser a referência dessa criança ou adolescente, né, mas que ela possa estar presente e realmente fazer a diferença na vida dessa criança, desse adolescente e poder contribuir para o desenvolvimento dela em todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento, né, da pessoa humana, seja ele material, afetivo principalmente, espiritual, enfim, todos os aspectos, e possa promover. Então o projeto vai promover esse encontro e as pessoas vão conviver com essa criança, né? Um pouco diferente de só no abrigo visitar uma criança, né? Ou fazer um trabalho específico voluntário, por exemplo. São outras iniciativas. O apadrinhamento é formar um vínculo que seja seguro, duradouro, né? E um vínculo afetivo principalmente. E quem são os apadrinhados? Então, os apadrinhados são as crianças e adolescentes que vivem na instituição de acolhimento. Muitos deles, os seus genitores já foram destituídos do poder familiar, então, juridicamente, eles estão aptos por uma adoção, mas que nós não temos essa pessoa que deseja adotá-los. Alguns ainda em fase de destituição, mas que poucas possibilidades, então todo o investimento na família de origem já foi feito e não teve, né, essa possibilidade. Então, é uma criança, geralmente um adolescente, principalmente, que está lá na instituição e que precisa dessa referência, né? E o padrinho vai ser uma pessoa da comunidade, assim, a princípio qualquer pessoa que tenha disponibilidade, né, para formar esse vínculo. Com certeza tem alguns critérios, alguns cuidados, né? Tem que apresentar uma documentação, tem que ter maior de 21 anos, geralmente, uma diferença de idade entre a criança ou adolescente que você vai, como na adoção de 16 anos, né? Ou pelo menos uma diferença, porque você tem que ser maduro, você tem que ser diferente, você tem que oferecer para a criança algo positivo, algo diferente do que ela já tem na instituição de acolhimento, né? Porque cuidadores ela tem, né? Pessoas com quem brincar, talvez, né? Pessoas que convivam com ela, os tios, né? Que passam pela instituição, os voluntários que fazem trabalho com ela, os professores na escola, enfim, toda uma gama de pessoas que passam pela vida dela. Então, o padrinho e a madrinha tem que ser aquela pessoa que permanece na vida dela, que faz a diferença, que proporciona a ela realmente uma experiência de vida diferente, que vai além das portas da instituição de acolhimento, né? Uma experiência de família, do cotidiano, como que é viver em família. Para algumas crianças e adolescentes desse é uma incógnita, porque eles tiveram uma experiência não muito positiva, né, com os adultos que passaram pela vida deles anteriormente e precisam se preparar para sair da instituição, ter autonomia e talvez construir sua própria família. Então o padrinho, a madrinha também vai ser uma pessoa que vai poder ajudar nessa transição, mostrar outras perspectivas, outras vivências de família. Quais são os critérios necessários para ser padrinho ou madrinha e quais os compromissos? Assim, critérios, então, por exemplo, hoje aqui em Santa Catarina, e eu posso falar de Joinville, né, onde eu trabalho, então a instituição tem um projeto específico, acolhe essa pessoa que deseja, né, vai orientá-la sobre os objetivos do projeto, esse compromisso e, claro, primeiro uma documentação básica, documentos pessoais, antecedentes, enfim, né, toda uma questão. E o que eu acho que o critério maior é essa disponibilidade de ser um vínculo duradouro. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe, Tata Fronhouse, Heloísa Medeiros e Gustavo Falú. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.